Vamos então às anotações a respeito do capítulo 2 do livro O Capital para Educadores, que, como você sabe, também se chama Aprender e Ensinar a Teoria Científica do Valor. O título desse capítulo já é aquilo que nós chamamos de néba. Não é bem assim. Por isso ele vem entre aspas. Diz o seguinte: o comunismo é contra a propriedade privada. Isso tem sido motivo de tanta besteira que é dita na sociedade, achando que o comunismo vai pegar a propriedade de todo mundo, vai tomar o seu carro, vai tomar a sua casa, etc, etc. Absolutamente nada disso é verdade. O comunismo não pode. O comunismo, como uma concepção de mundo avançada, que tem como ponto de vista a proteção e a liberdade humana, a proteção do ser humano e uma vida melhor na sociedade, ele não pode ser contra a propriedade assim, absolutamente. A propriedade é a base da própria vida. Nós precisamos de propriedades para viver. Nós precisamos de ter a propriedade da nossa própria vida, do nosso próprio corpo. Precisamos ter a propriedade de comida, de bebida e de tudo aquilo que nós precisamos para viver. Então, ninguém é contra a propriedade privada dessas coisas. Eu não posso pensar na propriedade pública do pão que eu estou comendo. O pão que eu estou comendo é propriedade minha, privada. E aí a diferença entre o privado, que é de cada um, e o público, que tem que ser pensado em termos de toda a sociedade. Quando nós falamos que o comunismo é contra a propriedade, é contra um determinado tipo de propriedade. Como eu digo no capítulo, é precisamente aquela propriedade que é utilizada para oprimir os que não têm propriedade. Percebe? Então, é a propriedade privada, não das condições do dia a dia. É a propriedade privada dos meios de produção. É muito interessante ter muito presente isso. Nós vamos ver esse conceito mais para frente com mais devagar, mas desde já é bom ter bastante claro o que são meios de produção e o que significa ter a propriedade privada sua desses meios de produção. Tá? Vamos já então a esses conceitos. Os meios de produção são, na verdade, aquilo que nós chamamos de condições objetivas de vida. Objetiva significa tudo aquilo que é um objeto. O ser humano, para trabalhar, ele envolve condições subjetivas e condições objetivas. As condições objetivas dizem respeito à sua própria força de trabalho. Força de trabalho é a sua energia humana. Aquilo que ele despende de energia física e mental ao trabalhar. Isso ele dispõe. Ele já nasce com uma determinada quantidade, um determinado desenho de força de força de trabalho. Mas ele não basta apenas isso. Se você quer produzir alimento, você precisa da terra, você precisa de sementes, você precisa de instrumentos para plantar essa terra. Esses elementos nós chamamos de condições objetivas. As condições objetivas de trabalho, pensando rigorosamente, de um sentido bastante geral, as condições objetivas de trabalho, elas se compõem de objeto de trabalho, aquilo que se transforma no processo. Por exemplo, eu utilizo tábua para transformar essa tábua em mesa. A tábua, que é transformada pelo meu trabalho, pela aplicação da minha energia humana, eu chamo de objeto de trabalho. Mas para produzir a mesa, eu preciso também de serras, de martelo, de lixa e assim por diante. Essas coisas eu chamo de instrumentos de trabalho ou instrumentos de produção. Veja, para eu produzir alguma coisa, eu estou falando uma coisa material para ficar mais fácil a explicação, eu preciso de objetos de trabalho e instrumentos de trabalho. São as coisas objetivas. Vocês vão ver no decorrer do curso que eu faço muito questão de deixar muito claro aquilo que é objeto e aquilo que é sujeito. Sujeito diz respeito ao homem em sua integralidade, como autor, como quem orienta a ação. Esse é o ser humano.
objeto é aquilo que é utilizado, na verdade, pelo sujeito. Tá? Então, nesse sentido, o trabalhador utiliza as suas condições subjetivas, a sua força de trabalho, para transformar a realidade, utilizando objetos de trabalho e instrumentos de trabalho. Esses dois elementos, objeto de trabalho e instrumento de trabalho, eles são, na verdade, as condições objetivas de vida, quer dizer, as condições de vida. Sem isso, não existe ser humano, não existe produção da própria vida material. E esses dois elementos, em economia política, nós chamamos de meios de produção. Então, aprendam desde já e guarde isso. Meios de produção é o conjunto dos objetos de trabalho e dos instrumentos de trabalho ou instrumentos de produção. Esses são meios de produção. Pois bem, se esses meios de produção são necessários para todo ser humano para produzir, ele não pode ser propriedade privada. Se ele é propriedade de esse privado, esse alguns, domina a vida na própria sociedade. É o que acontece nas sociedades de classe, em que a classe dominante domina o restante da sociedade porque elas dominam os meios de produção. Elas dominam as condições de vida, elas têm a vida na mão. Ter a propriedade dos meios de produção é ter a propriedade de vida. E aí você faz com o restante dos trabalhadores aquilo que você quer. Porque você faz uma chantagem. Eu tenho as condições objetivas de vida, você não tem. Se você quiser ter as condições objetivas de vida, tudo bem, eu deixo que você tenha acesso a essas condições objetivas de vida, aos meios de produção, quer dizer, aos objetos de trabalho, aos instrumentos de trabalho. Mas você tem que fazer sob as minhas condições. Isso que é isso em que envolve a dominação. Veja, não precisa ir muito mais além para nós compreendermos a injustiça que se dá no capitalismo. Claro que não é apenas o capitalismo, o modo de produzir capitalista, que é injusto, que é dominador e que faz com que uma grande massa haja de acordo com a vontade política, porque é poder, de uma pequena minoria. Nós tivemos outros modos de produção, modos de produção escravista, ou antigo, modo de produção feudal e assim por diante. Mas o que nós estamos hoje é o modo de produção capitalista. Por que se chama capitalista? Por conta do capital. O que é o capital? O capital é um conjunto de coisas, ou por outra, o capital é dinheiro. Mas esse dinheiro possibilita comprar coisas, meios de produção, percebe? Que são, na verdade, produto do trabalho humano. Todo capital só existe. Capital é coisa de valor. Nós vamos ver, não estamos vendo aqui nesse capítulo, mas é bom anunciar, nós vamos ver nos próximos capítulos, que todo valor na nossa sociedade é produto, é resultado do esforço dos trabalhadores. Então o que o capitalista tem para dominar o trabalhador é algo que foi produzido historicamente pelo próprio trabalhador. Percebam que conhecer a economia, como nós falávamos no capítulo anterior, é muito importante. Que você tem condições de reforçar e de aderir a uma ética muito mais elevada. É completamente antiético permitir que uma pequeníssima minoria se aproprie daquilo que foi produzido pela população inteira e utilize esses meios de produção privadamente para dominar o restante da população. O que se propõe? Se propõe que os meios de produção, como condição objetiva de vida, ele seja propriedade pública. O comunismo é simplesmente a favor do Estado ou não Estado. O Estado é uma necessidade da própria organização humana. É o modo de organizar-se. Por que o Estado é importante? Se você pensa em propriedade dos meios de produção, e é um Estado democrático, um Estado que é escolhido pelos próprios habitantes, pelos próprios cidadãos, e que labora em favor desses cidadãos, tudo que é produzido é feito em favor desses cidadãos. Então, a gente procura a garantia, elabora, luta
esclarece a população para lutar, inclusive, em favor da propriedade pública, quer dizer, que esteja em favor do público. Porque o capital hoje, nas mãos de pessoas privadas, de grupos privados, está em favor desses grupos, pequeníssimos grupos. Enquanto milhões e bilhões de pessoas estão passando fome. Lutar pela propriedade privada dos meios de produção é lutar, sim, pelo bem comum, pelo bem de todos. Por isso, comunismo. Isso é comunismo, e não um monte de balela que se diz por aí. Então, o comunismo é contra a propriedade privada dos meios de produção. É, portanto, contra a propriedade que é utilizada para oprimir e explorar os que não possuem propriedade. É isso, nós voltamos no próximo capítulo.